Bom dia! 6 horas 57 minutos e essa aqui é a programação do Profissão Bancário, esse programa aqui feito de bancários para bancários. Então sejam muito bem-vindos. Rodrigo, bom dia. Fernanda, bom dia. Fernanda Landeira, bom dia. Ao som de Seu Jorge. Bora! Ao Seu Toqueto, bom dia. Time Prime presente. Bora lá fazer uma quinta-feira incrível, sempre na nossa melhor versão. Seu amor, saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Bom dia, Amanda. Bora, bom dia, Rafa Saibel, Rafael, bom dia. Deixa eu ver se dá para acenar para vocês aqui. Essa quinta-feira que promete mais calor. Eu venho falando aqui nos nossos últimos encontros dessa onda de calor aí que vem assolando a região sul do Brasil, em especial aqui o nosso estado, o Rio Grande. E, nossa senhora, ontem fez um calor, eu achei que ele ia embora, mas que nada. Ele veio aí com vontade de ficar e por enquanto estamos sobrevivendo, né? Eu costumo brincar que nós gaúchos aqui somos muito resistentes ao frio, a esse frio intenso que a gente já está acostumado, mas o calor ele realmente faz a gente sofrer um pouquinho além da conta, ainda mais para quem está aqui em Forno Alegre. Uma curiosidade, para quem não conhece um pouco da minha jornada, da minha história, eu tive a oportunidade de trabalhar na bela cidade de Campo Bom, distante aqui 50 quilômetros de Porto Alegre, uma turma maravilhosa, um grupo sensacional que eu vou levar para sempre, não só na minha memória, mas também no meu coração. E Campo Bom é conhecida como a cidade mais quente do Rio Grande do Sul. Então eu passei calor naquela saudosa Campo Bom lá. Bom dia, William, seja bem-vindo. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro aqui de hoje do Profissão Bancário, agora às 7 horas em ponto. E esse, para quem não conhece, para quem está chegando agora ou para quem está assistindo aqui a gravação, essa iniciativa do Profissão Bancário, ela começou lá em abril de 2020, onde eu reuni um grupo de amigos, como o Michael Vilmes, o Alceu Toqueto, que já está aqui com a gente na nossa companhia. Depois se juntou a Silvia Gomes também ao nosso time, e a gente começou a fazer uma série de lives toda semana. Uma vez por semana a gente transmitia para o YouTube, porque na pandemia a gente se viu muito distante um do outro. A gente não tinha mais reuniões presenciais, não tinha mais encontros para discussões, para conversas, e aí a gente resolveu criar esse Profissão Bancária, essa iniciativa, onde a gente fazia transmissões uma vez por semana, e aí eu sempre entrevistava algum colega de profissão ou trazia alguma sacada, algum conteúdo relacionado a vendas ou liderança, que são as áreas que eu mais domino, as minhas áreas de especialidade dentro do banco. E aí no ano passado, então em 2021, a gente fez uma segunda temporada, novamente com 10 episódios, foram 10 semanas. E aí agora, começando 2022, num novo horário e numa nova frequência. Em vez de fazer somente uma vez por semana, a ideia é a gente estar aqui todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, e nesse horário ultra alternativo aqui das 6h57 da manhã. Então bora convidar aí os amigos, os colegas, os contatos, posta lá no grupo da agência e vem todo mundo para cá para a nossa live de hoje. E por falar em live de hoje, deixa eu abrir aqui alguns comentários, algumas mensagens que eu recebi, que eu quero dividir com vocês aqui que estão me acompanhando, a galera aqui que está na audiência comigo. Deixa eu ver quem que já está aqui. Pablo, Alceu, Fernanda, Amanda, William, Rafa e Rodrigo. E pode chamar mais gente, que aqui não ocupa espaço. Então, o Renato me escreveu a seguinte mensagem aqui. Marcelo, parabéns pela iniciativa. Vou divulgar no grupo da agência o programa. Só acho que vão achar esquisito o horário da live. KKKKK. Esse foi o Renato.
A Juliana escreveu o seguinte para mim: Marcelo, se você fizesse no horário antigo das 20 horas ou 21 horas, não me lembro, acredito que teriam mais pessoas participando e está muito legal. E aqui uma que pediu para não se identificar, ela escreveu o seguinte: que horário péssimo, levanto da cama às 9 horas, pois entro no banco só às 10h30 e consigo assistir só gravado. Mas parabéns pelo projeto. Bueno, bom dia, Clane, que acabou de chegar também. Então esses foram alguns dos comentários aí que eu selecionei para trazer e para dividir com vocês aqui. Então veja que muitas pessoas estão reclamando ou sugerindo uma alteração no horário, né? Todas elas acreditam que 6 horas e 57 minutos é muito cedo. Bom, e aí eu quero falar algumas coisas sobre isso. Eu até tinha previsto falar muito mais sobre prospecção de negócios, sobre vendas na nossa live de hoje, mas essas mensagens aqui me deram um insight para que eu pudesse dividir alguns pensamentos com vocês aqui. Então, veja que todos falam do horário, dessa questão das 6h57. E aí vamos pensar o seguinte, né? Que é muito cedo, 6h57. Se você tem objetivos, se você tem sonhos, se você tem projetos, não existe o horário que vai te atrapalhar ou que vai te impedir. Você vai construir a tua nova realidade e com certeza vai encontrar espaço na tua agenda para fazer acontecer. Então, escolher às 6h57 da manhã também seleciona um pouco a companhia que eu vou ter. Porque se eu fizer em qualquer horário, entra qualquer pessoa. Mas se eu fizer num horário como esse, das 6h57, eu tenho certeza que quem vai estar comigo nesse horário no ao vivo, na nossa companhia, é porque realmente vai estar focado, vai estar comprometido e com certeza dialoga com muitos dos valores que eu tenho. Sem contar que realmente quem tem algum compromisso, quem tem o hábito de acordar mais tarde, porque talvez durma mais tarde também, e está tudo bem, está tudo certo, pode assistir a gravação. E obviamente vai ser muito bem-vindo, né? Eu não estou reclamando de quem reclamou, estou dando a minha visão e dividindo o meu pensamento aqui. Segunda questão, ainda relacionada ao horário, é que se a gente tem dificuldade para vencer o nosso despertador, imagina vencer os nossos desafios, as nossas metas, né? Vencer o nosso despertador depende única e exclusivamente de quem? Da gente. É a gente que aciona o botãozinho ali do relógio, ou quem tem um despertador mais antigo, ou às vezes quem tem até um despertador natural, como o meu amigo Alceu Toqueto lá de Vicente Dutra, que registrou 39 graus ontem, está me mandando aqui nas mensagens. Então, eu sei que o Alceu ele tem um despertador natural lá, às 5 horas da manhã ele está fazendo o 5K, o 6K matinal dele lá, correndo e mandando ver. Cada um tem o seu relógio, seu relógio biológico, seu tipo de horário. Mas se a gente não consegue vencer o nosso despertador, quiçá vencer as nossas metas, superar os desafios que a gente tem pela frente. Então, bora lá, o horário ele vai continuar às 6h57. Talvez a gente até faça alguma segunda edição no dia. Isso a gente pode pensar, é tranquilo e desejável, mas bora pra cá. Quando a gente estabelece esse tipo de horário, de novo, a gente também está selecionando quem vai estar na nossa companhia. Bora lá. E a Fernanda escreveu aqui também que acordar cedo e dividir conhecimento é um meio de trabalhar o nosso foco também. Por falar em foco, olha quem veio dar bom dia para vocês aqui, ó. O meu amigo Foco, né, o nosso mascote aí do ano de 2022. Então um abraço para a Rosângela e para a mãe dela lá que confeccionaram o Foco, que vai nos acompanhar aqui nessa jornada de 2022. Foco dando bom dia para a galera. Quem quiser participar comigo, trocar uma ideia, fazer um improviso, escreve aqui nos comentários, quero participar, ou aperta do botãozinho aqui, pedir para participar, deve ter um botão aqui no Instagram que você pede para participar. Então, quem quiser aqui trocar uma ideia, falar de improviso comigo sobre qualquer assunto, bora lá. Então, enquanto ninguém se apresenta aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente falar de improviso, então deixa eu voltar ao que eu tinha programado para a gente conversar hoje. Lembrando que eu quero agradecer demais os feedbacks das pessoas que falaram do horário, porque elas me permitiram
fornecer esse ponto de vista que nas nossas lives anteriores eu não tinha falado, né, do porquê que eu selecionei esse horário, que também tem muito a ver em selecionar as nossas companhias. Bueno, ontem a gente falou bastante de... Bastante não, né? Eu comecei a falar de prospecção, de negócios, depois eu bati um papo incrível com o Danilo Rodrigues ali sobre consórcio, como é que ele se descobriu um vendedor, um profissional de vendas da área de consórcio, e eu acabei não concluindo concluindo aquela minha jornada do meu perrengue que eu estava passando lá em São Paulo, quando eu saí de uma carteira de pessoa física aqui no Rio Grande do Sul e passei a iniciar um projeto de uma carteira do zero lá em São Paulo, e uma carteira do zero no segmento de médias e grandes empresas. Então foi um desafio gigante, e aí quando eu estava mais ou menos contando os perrengues ali, a gente interrompeu e eu vou retomar esse assunto agora, mas antes, um cafezinho aqui. Por falar em cafezinho, sigam lá a Fernanda Machado, no cafezinho dela no LinkedIn, que já deve estar passado, né, Fernanda? Escreve aí pra gente. Bueno, o gremista mais gremista acabou de se juntar a nós aí. Bem-vindo, Alessandro. Tamo junto, meu querido. Então, quando eu cheguei lá em São Paulo, exatamente 10 anos atrás, em 2012, para começar um projeto de uma carteira do zero, atendendo médias e grandes empresas, eu me deparei com aquele susto de não ter nenhum cliente na carteira. Por isso que eu digo, repito e não canso. Não existe cliente chato. Chato é não ter cliente. E essa que é a grande questão. Quando a gente não tem cliente, além da gente não ter resultado, a gente não consegue ver o nosso trabalho se materializar, e por mais que a gente trabalhe, se esforce, a gente acaba não vendo o resultado. E era uma situação bastante constrangedora ver os meus outros colegas recebendo ligações, colocando operações no comitê, e eu lá, Marcelo, só no telefone, só tentando agendar e não tendo resultado. E realmente o resultado ele não vinha, porque eu não dominava o segmento empresarial. Eu dominava os produtos de pessoa física. Seguros, capitalização, consórcio, a previdência ela estava começando, mas cartões de crédito, operações de financiamento, investimentos, isso eu já dominava, eu já tinha fluência na pessoa física, mas na pessoa jurídica era algo totalmente muito novo para mim. Então eu percebi que eu precisava fazer coisas diferentes do que eu estava acostumado a fazer. Eu não podia simplesmente esperar que os clientes me demandassem. Eu precisava, como diz lá um governador aí e muitas pessoas, eu precisava levantar o traseiro da cadeira e fazer acontecer, correr atrás e botar resultado para dentro. E foi exatamente o que eu fiz. Porém, eu tinha muito esforço e continuava tendo poucos resultados. E aí, em São Paulo, para quem não sabe, é a capital financeira da América Latina e também é a capital dos eventos corporativos da América Latina. Então, tudo que é feira, tudo que é congresso de grande porte, eles acontecem em São Paulo. E aí, então, eu tive essa ideia. Bom, quem sabe, então, eu vou nessas feiras e nesses congressos para captar e prospectar novos clientes, para fazer o que eu chamo lá de mineração no fluxo das vendas no banco, né? Que ela começa pela mineração, e alguns autores aí da área de vendas chamam de prospecção. Eu prefiro chamar de mineração. Quem sabe, então, eu vou minerar nesses eventos, nesses congressos. E aí, trocando uma ideia com os colegas gerentes ali que já tinham uma carteira formada, que já eram muito mais experientes do que eu, eles me disseram o seguinte: olha só, Marcelo, eu vou te dar uma dica agora de um cara experiente, que eu também já fui como você, todo motivado, empolgado, mas é o seguinte: quando tu vai nesses eventos corporativos, tu nunca vai lá encontrar o diretor financeiro da empresa ou o gestor de finanças. Então, na verdade, tu vai perder tempo. Então, o que tu pode fazer, o que eu faço, o que a gente faz? Tu vai lá, pega ali o guia, né? Esses grandes eventos, eles costumavam ter um guia, que é tipo a lista telefônica de antigamente, que são o catálogo de expositores com os telefones, os sites de todas as empresas que estavam com um stand no congresso ou na feira. E aí eles falando, né? Bom, Marcelo, e aí com esse catálogo, enfim, tu volta aqui para tua mesa, faz as ligações e procura agendar. Bom, eu resolvi seguir a recomendação dos meus colegas, então. Eu fui lá presencialmente, nesses eventos, pegava os catálogos, alguns até tinham o site, e aí eu ia para minha mesa lá ligar e buscar agendar uma reunião, que na pessoa jurídica
quando você atua com médias e grandes empresas, normalmente você faz um agendamento da reunião. Não é como no pequeno comércio, no pequeno varejo, onde você bate ali na porta, toque, 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 e já sai conversando ali com o empresário. Né? Empresas maiores você precisa agendar e normalmente planejar essa reunião. E seguindo as orientações dos meus colegas, eu acabei tendo os mesmos resultados que eu tinha, ou seja, praticamente nenhum. Eu não conseguia agendar as reuniões, eu não tinha o sucesso que eu imaginava que eu teria. E conversando com eles depois disso, eu também, mas vem cá, como é que vocês conseguem agendar? E eles disseram, não, na verdade eu disse para ti lá, para aumentar o teu banco aqui de empresas para minerar, mas quando a gente liga, eu ligo, também a gente não consegue. Aí eu pensei, olha que perda de tempo desgraçado, né? Eu ganhei uma dica, uma sugestão que eu achei que ia me ajudar e, na verdade, eu tive só os mesmos resultados que eu já estava tendo. E aí o detalhe, eu fiz exatamente a mesma coisa que eles faziam. Então, aquela frase famosa que é atribuída ao Einstein, né? Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Ela nunca se mostrou tão verdadeira para mim. Eu estava fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados. Porque um detalhe também, que esses colegas mais experientes, eles já tinham carteira formada, então eles não tinham o desafio da mineração, da prospecção de novos clientes, de colocar novos clientes para dentro. Era mais de fazer a gestão da carteira que eles já tinham. E o meu desafio era 100% clientes novos, prospecção. Mas aí a gente tem duas opções quando a gente leva essa pancada. Ou desistir e tentar outra coisa, ou procurar aprender algo que a gente tenha errado e que possa acertar a partir de agora. Então eu tinha ou a opção de desistir dessa ideia de ir nos eventos, nas feiras nos congressos e voltar tentar inventar um outro jeito, ou acreditar no meu instinto, no meu sexto, quinto sentido aí, o pessoal que é mais místico, aí esses dias a gente estava num papo aí, num grupo sobre Mercúrio retrógrado, tem uma vibe aí do pessoal que acredita nessa astrologia, enfim, e tá tudo bem, tá tudo certo, eu só realmente não entendo muito do assunto para opinar, e se alguém for da área ou estudioso, escreve aqui nos comentários e compartilha com a gente. E aí eu tinha essa opção de desistir desse meu feeling de ir nos eventos e buscar novos clientes, ou tentar aprender com os erros e fazer de novo de um jeito diferente. E aí foi exatamente o que eu fiz. Perdão. Eu fui nos eventos, só que em vez de só procurar o catálogo e voltar embora para casa, que normalmente era no fim do dia, ou para a agência quando o evento era de manhã e prospectar de tarde, eu fiz o seguinte: eu comecei a visitar os estandes das empresas que estavam expondo lá nas feiras e nos congressos. E isso mudou o jogo completamente para mim, porque eu me dei conta de uma coisa que foi brutal para os meus resultados. De fato, os meus colegas ali mais experientes, eles estavam certos. Nos estandes lá dos expositores, eu dificilmente, raramente, talvez nunca, fosse encontrar o gerente financeiro ou o diretor financeiro das empresas, das companhias. No entanto, visitando os estandes, conversando com as pessoas, sabe quem que eu encontrei lá? Escreve aqui no comentário. Quem que vocês acham que eu encontrei lá nos estandes das empresas que estavam expondo nas feiras, nos congressos de máquinas, de equipamentos, nas feiras diversas aí que eu visitei lá em São Paulo, quando eu estava querendo formar minha carteira de clientes, que eu estava começando do zero. Quem que vocês acham que eu encontrei nesses eventos, nesses estandes lá nas exposições? Eu não encontrei o diretor financeiro, nem o gerente, e provavelmente ninguém da área financeira. Eu encontrei sim o diretor-geral, Rodrigo, muito bom, e os próprios donos das empresas. E aí quando eu me dei conta disso, eu vi que realmente o jogo ele ia mudar para mim como de fato mudou. Porque quando eu vou numa feira, e aí eu converso com o dono, e aí eu me interesso pelo negócio dele, e aí eu vejo a qualidade que ele tem, o cuidado, ele faz questão de contar a história da empresa para mim, eu
crio aquele rapport, aquela conexão, porque na verdade eu estou lá prestigiando o empresário que está lá expondo, mesmo não sendo um cliente ou um consumidor dos produtos e serviços que ele fabrica ou presta, eu estou lá prestigiando e me interessando genuinamente pela história, como a Fernanda trouxe, o Alceu, o Danilo, o Rodrigo, mas também, né, dando ali, emprestando para ele meu tempo e a minha atenção para conhecer um pouco mais da história e da jornada. E aí, olha que louco isso. Em inúmeras visitas a estandes, aos expositores, conversando com sócios, com diretores gerais, as pessoas, e aí já plantando, né, falando das oportunidades do banco, que eu era novo na cidade, enfim, que a gente estava ampliando a carteira de negócios, buscando empresas de ponta como aquela que estava ali no stand, empresas que querem investir, que querem crescer, como a empresa, né, do diretor A, do diretor B, que estavam ali não só dentro de casa, mas saindo para fora, e eu acredito muito nisso, né, que a gente dentro do banco não pode ficar só dentro da agência, a gente tem que ir ao encontro do cliente, e aí criando toda essa conexão, muitas vezes a gente já saía daquela mini reunião, daquela mini visita, já com tudo muito encaminhado, já com a reunião agendada com o CFO, o diretor financeiro ou o gerente financeiro. Ele já me dava o celular direto da pessoa, fazia questão de estar junto depois na reunião que era feita presencialmente na sede da organização. Então sim, participar de eventos, congressos e visitar os expositores é uma estratégia, uma sacada que virou o jogo para mim. Porque a partir dali, quando eu voltava para a agência e eu continuava retornando com os catálogos dos expositores, daqueles que eu não tinha conseguido falar com o dono ou com o diretor, enfim, que eu ia fazer um contato depois, porque é um material bruto que ele pode vir a ser lapidado, vale muito e diferencia muito o jogo depois. Então, ou eu saía com a visita agendada com o diretor financeiro, ou já saía com tudo mais ou menos acertado, ou até mesmo acertado com a questão de documentação dos próximos passos, ou na pior das hipóteses, eu saía com aquele livrinho de expositores para fazer a ligação depois. Então, Alessandro, bom Pilates para ti, compartilha lá na agência e vamos lá que a gente tem mais alguns minutos. Galera, então, quis dividir com vocês essa sacada aqui de, assim que retornarem a todo vapor aí os eventos presenciais, que eles retornaram, né? Agora a gente está com essa incerteza se vai dar uma segurada ou não vai, com o avanço aí das novas variantes. Mas dizem que ela é menos grave, é mais contagiosa, enfim. Ainda tudo muito... difícil falar sobre esse assunto, né, quando a gente tem poucos dados e muitas opiniões, né? Eu gosto muito de me guiar pelos fatos, mas o fato é esse que eu dividi com vocês. Eventos, quando retornarmos aí e for seguro, se você atua no segmento empresarial, ou daqui a pouco é um congresso de odontologia ou de medicina, e aí se tiver o de direito, se tiver a oportunidade de ir, vale muito a pena você investir o teu tempo nisso, porque você vai estar dialogando com pessoas tomadoras de decisão. Porque uma das coisas que eu aprendi e que foi também muito importante para eu dominar o segmento empresarial, além de ter um foco na mineração qualificada dos clientes, foi saber identificar quem é o tomador de decisão. A pessoa física normalmente é o próprio cliente que está na nossa frente, né? O tomador de decisão. Em raras situações é o marido e em situações mais frequentes é a esposa. É ou não é? Né? Quando a gente está falando de um casal ali, né? Se é um casal, a tomadora de decisão é a esposa, mas se é um cliente, é o próprio cliente em si que é o tomador de decisão. E aí a gente consegue negociar. Mas no segmento empresarial, para dominar esse segmento, é muito importante que você esteja conectado e já tenha mapeado quem é o tomador de decisão. Às vezes o gerente financeiro não é o tomador de decisão, ele é o cara do operacional. O tomador de decisão lá é o mesmo o dono, o empresário, o sócio. O Silas destacando ali que networking é vida. É isso aí, tamo junto. E aí, alguém vai querer bater um papo comigo nesses últimos minutos aí? Tá aberto o espaço aqui para quem quiser conversar. Então fiz questão de dividir com vocês essa sacada aqui
de mineração em eventos para aumentar e oxigenar a carteira. Já que a galera está um pouco mais retraída hoje, eu vou seguir um pouco mais ainda nessa vibe de prospecção de clientes, que é uma das coisas que eu sempre fiz questão de dominar e que, como eu falei aqui, fez diferença na hora de virar o jogo para mim quando eu estava trabalhando uma carteira do zero lá. É isso aí, o Silas também tá. Silas, estamos conectados aí na mesma vibe aí, estamos junto. Silas, bora lá, galera, obrigado pela companhia de vocês. Eu me esqueci, o que eu ia falar de prospecção? Onde é que eu tava ali de prospecção? Quem é que me ajuda aqui? Quem é que me salva, que tá ligado na live, que estava prestando atenção no que eu estava falando aqui? Que eu ia começar a falar uma sacada, uma dica final de prospecção de vendas. Quem é que me dá quem é que me salva aqui no chat? Eita, galera, mas nem para salvar o tio aqui. Hoje vocês estão com tudo aí. Deve ser o calor. Tamo junto, galera. Vamos lá. Falei dos eventos, mas tinha mais uma coisa, Rodrigo, ali dos eventos, que eu ia virar a página dos eventos. Eu comecei a falar e aí eu fui nos comentários e aí não consegui. Bom, já que o Silas aqui enviou o invite, deixa eu bater um papo. Ah, tá, eu não disse? Bora lá, vamos ver. Acho que o Silas vai querer entrar com a gente aqui, bora lá. Opa, bom dia. Fala! E aí, Silas, tudo bem, cara? Me fala aí de onde é que tu tá. Fala aqui de São Paulo, capital. Bora! E como é que tu conheceu aqui essa iniciativa? Só corrigindo, tá? Eu falo aqui de Santo André, né? Uma cidade vizinha a São Paulo. Foi através da Fernanda, né? Que ela me mandou aqui o link, né, cedo, né, e hoje foi um dia, assim, meio Ed Murphy, né, de acordar muito cedo, né, eu acordei 5 da manhã para fazer café aqui para minha esposa, né, que ela saiu mais cedo para trabalhar, que ela voltou hoje, né, e, assim, só dar uma colaboração referente a essa questão da provocação, sobre o improviso, né, vou ser bem breve. Todos aqui perceberam que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Isso é uma coisa de propósito. Por quê? Porque para que a gente consiga entender a necessidade de cliente, principalmente de investidores, né, que é um caminho sem volta que eu já tracei para a minha vida, do que eu quero já seguir, mas tanto para você falar sobre investimentos, como também com o cliente, tudo a gente precisa ter aquela coisa da escuta ativa. O que é essa escuta ativa? Prestar atenção em tudo que o cliente está falando, porque muitas vezes a gente tem aquela mania de ficar no mundo de Nárnia. O cliente está falando uma coisa, ele está explicando alguma coisa, ele tem uma necessidade de alguma coisa, e muitas vezes a gente fica no mundo de Nárnia, né? Tipo, ele está falando uma coisa, ele quer uma coisa, ele tem uma necessidade de uma coisa, e depois a gente chega, oferece algum outro produto, fala outra coisa, igualzinho o Cabritos Teves, né? Falando, a pergunta, tipo, você não está entendendo nada, né? Então, muitas vezes a gente corre até esse risco de dar uma de Cabritos Teves, né? Que a pessoa está falando alguma coisa e a gente está totalmente desconexo. E essa história que você falou sobre o evento que você foi, que você conheceu outras pessoas, o networking é aquela coisa, da onde menos se espera a gente consegue tirar muita coisa, a gente consegue pegar muito gap interessante. E quando a gente tem essa coisa da escuta ativa, de prestar atenção em todos os detalhes, entender a dor do cliente, não é entender sua dor. Desculpa, o cliente lá do outro lado não tá querendo entender sua dor. Você tem que entender a dor do cliente. Como diria um best-seller, que para mim é um pecado capital
quem nunca leu esse livro ou quem nunca pegou algumas ideias desse livro, que é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E as pessoas, né, no caso o cliente, ele só vai se interessar pelo que você está oferecendo quando você se interessa por ele. Quando você está realmente praticando esse improviso, entender. Muitas vezes você já está com uma ideia de passar uma coisa para alguém, mas de uma coisa simples de lá surge uma gama de oportunidades. Aí é isso que você já comentou, né? E que a galera também comentou. É bem interessante nós vermos. Precisamos ouvir mais, entender mais, até mesmo quando nós fazemos a API com um cliente. Que uma vez até no LinkedIn, né, quem me segue lá, eu coloquei, sabe, vários posts provocativos, né, sobre prestar atenção nisso. E realmente, quando nós não prestamos atenção, não entramos nesse rapport, sabe que a gente fica, sabe o quê? Batendo na piscina, assim, você está tentando sair da piscina, mas você está se batendo. Então, galera, vamos ouvir, porque não é escutar. Escutar é ruído. Então, quando você está ouvindo um ruído, ruído é barulho. Quando ouvimos e entendemos o que o outro está querendo, o que o outro está entendendo, muita coisa muda. Isso não é somente com o nosso cliente. Isso vale para a vida. Então, era só essa minha colaboração, assim que eu passei, mesmo já caindo de paraquedas, mas não dava para ser omisso. Boa, Silas, querido, obrigado pela tua participação aqui no PB. Só fala pra gente qual o banco que tu atua e o segmento, só pra gente ter o registro aqui, querido. Não, tranquilo, eu trabalho no Banco Bradesco, tá? Eu trabalho como caixa, mas também eu ajudo também na questão de comercialização de produtos, dou suporte para investimentos, converso sobre investimentos também quando eu tenho oportunidade. E vamos lá, galera. Vamos buscar o nosso lugar ao sol, vamos desenvolver e é isso aí. Bora, Silas. Obrigado, querido. Sucesso aí, vida longa. E tamo junto. Obrigado pela companhia e obrigado pelas sacadas aí que você trouxe. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele é um livro que tem muito preconceito em cima dele. Às vezes ele está localizado na seção de autoajuda, mas na verdade ele é um livro de negócio. É um livro de negócios que ele, como eu disse ali, vale muito a leitura. Então, Silas, gratidão. Tamo junto, querido. Na nossa companhia. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Valeu, Silas. Oh. E eu estava comentando ali, gratidão, essa participação do Silas aqui deu uma bela dica de leitura para a gente, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Super recomendo, se você ainda não leu, vale a pena, porque, como eu disse, não é um livro de autoajuda, tem esse preconceito, na verdade é um livro de negócios, que você consegue ter várias sacadas para se conectar com as pessoas, ser admirado por elas, e com certeza isso vai se refletir na área de negócios. E a sacada que eu queria dividir com vocês é que eu tenho alguns colegas de profissão que têm questionado o seguinte: Marcelo, está tendo um atraso na divulgação das metas, dos objetivos, a gente meio que ainda está no escuro, qual é a dica, qual é a sacada que você dá aí para a gente? E a dica, a sacada que eu dou é justamente essa, é a prospecção de novos clientes. Era isso que eu tinha acabado me esquecendo e me lembrei agora. Por quê? Quando a gente vai prospectar e minerar novos clientes, a gente vai ter a oportunidade de ter uma carteira oxigenada com novas oportunidades de negócios, independentemente da meta ou desafio que for imposto ali na frente. Se você mantiver a mesma carteira, desistir de prospectar e de minerar, o que vai acontecer é que a tua carteira ela vai ficar saturada e aí cada vez menos tu vai ter oportunidades de fazer negócios. Então a meta ela sempre vai aumentar, isso é fato. Os bancos, de um modo geral, elas têm essa estratégia de crescimento. Eles têm essa estratégia de crescimento. E você só vai conseguir ter uma perenidade na tua superação de metas se
a cada período de avaliação você for colocando clientes para dentro. Então nunca pare de minerar, nunca pare de prospectar, independentemente da meta que você tiver. Galera, gratidão pela companhia esse dia, nessa quinta-feira, agora 7h32. Bora lá, amanhã tem mais, 6h57, aqui no Profissão Bancário. Tamo junto, bora bater meta, bora bater resultados. Vamos que vamos, um abraço, até amanhã.